Hoje connosco para a análise de alguns destes destaques está o jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Vamos começar aqui pela nova Lei de Bases da Saúde, porque o Presidente da República já avisou que só a promulga se houver um acordo entre o PSD e o PS. A Ministra da Saúde, na entrevista que deu esta noite ao telejornal da RTP, dizia que esse acordo com o PSD ainda não existe. Em que modos é que ele poderá vir a existir? Pode vir a existir e vamos ver qual é que é o clima político para haver uma maior proximidade entre PS e PSD. E a verdade é que, até por impulso do Presidente da República, que tem insistido muito nessa tecla de reformas que precisam de uma grande base de apoio em termos partidários, poderá vir a haver essa negociação e essa aproximação entre António Costa e Rui Rio. Do ponto de vista ideológico, nesta área da saúde, na verdade, se olharmos para os programas dos dois partidos, sobretudo se olharmos para aquilo que Rui Rio defendeu durante a campanha para a presidência do PSD, nós encontramos mais semelhanças do que diferenças. E, na verdade, o Partido Socialista está muito mais próximo do PSD nesta área do que, por exemplo, do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Agora, estamos em ano eleitoral e em ano eleitoral as dificuldades de entendimento são naturalmente maiores, porque mesmo que haja essa afinidade, António Costa e Rui Rio vão preferir fazer salientar as diferenças do que as semelhanças. Vamos ver se o clima político, por isso é que eu coloco aqui esta variável, não poderá favorecer uma espécie de jogo intermédio, isto é, marcar diferenças, mas ao mesmo tempo deixar claro que em relação a matérias fundamentais pode haver esse entendimento. E isso nós já vimos, por exemplo, relativamente à Justiça, e veja-se a forma de sintonia que agora aproxima António Costa e Rui Rio relativamente a esta greve dos magistrados, e vamos falar dela daqui a pouco, e vemos também que na saúde há aqui um terreno fértil para essa possibilidade de, embora não de forma muito aberta, poder começar a existir algum trabalho de bastidores. Que problemas concretos na área da saúde é que, a haver essa aproximação e esse acordo entre os dois partidos, que problemas concretos é que poderão começar a ser ultrapassados? Olha, desde logo a questão das parcerias público-privadas e da questão da gestão dos próprios hospitais. Essa é a questão que ideologicamente mais problemas poderá colocar ao Partido Socialista em particular, tendo em conta a necessidade que António Costa tem de não desagradar totalmente ao eleitorado mais à esquerda e em particular aos partidos que neste momento o apoiam no Parlamento. E, portanto, nessa questão eu diria que o entendimento pode ser um pouco mais difícil. Noutras áreas que têm a ver com aquilo que é a estratégia de utilização dos recursos que estão à disposição, eu diria, e mesmo até em termos de recursos humanos, eu diria que há ali terreno para que PS e PSD se possam vir a entender. Ainda sobre a saúde, esta greve dos enfermeiros, se o dinheiro que eles já angariaram por via destes sistemas de crowdfunding permitir a paralisação, a greve, por muito mais tempo, como é que o Governo vai resolver, por exemplo, o problema das 4.543 cirurgias que foram adiadas e que estão por resolver? Pois, é um problema muito complicado. Para já o Governo tem tido a técnica e a tática de dizer que esta é uma greve cirúrgica, que não é uma greve igualitária, que, portanto, tem aqui um problema de base que, de alguma maneira, retira legitimidade ao direito a essa mesma greve. A resposta que os enfermeiros estão a dar é uma resposta de poder ter uma maior amplitude na aplicação dessa mesma greve. E o facto de agora estarem a recolher dinheiro através deste estratagema de crowdfunding, isto é, o recurso a estas tecnologias que facilitam a angariação de dinheiro para exatamente apelar à simpatia pública para ajudar quem, porque está em greve, não recebe o seu salário, pode tornar as coisas mais duradouras e, portanto, mais difíceis de suportar para o Governo. Depois, há a questão aqui política. O Partido Socialista considera que, no fundo, há aqui uma manipulação partidária, tendo em conta o perfil da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. E isso vem inquinar, de alguma forma, o jogo daquilo que são as reivindicações profissionais e aquilo que é o tabuleiro político em que esta greve se movimenta. Greve também anunciada pelos magistrados, os sindicatos magistrados públicos, do Ministério Público, melhor dito, a dizer que em fevereiro avança para a greve contra a intenção do PS e do PSD alterarem a estrutura do Conselho Superior do Ministério Público. A ideia, aparentemente, é que essa composição do Conselho tenha mais representantes de órgãos políticos e menos magistrados. Isto fará algum sentido? Pois, é uma questão fraturante e é pena até que não tenha sido discutida de forma mais atempada. Nós temos com regularidade eleições legislativas onde os partidos têm toda a oportunidade para defender as suas posições.
este é mais um daqueles casos que não caiu agora vindo do céu. Está, digamos assim, em discussão já há vários anos, mas a verdade é que quando chega o momento de esclarecer os eleitores para eles tomarem opções, geralmente os partidos fogem um pouco destas matérias. Porque aquilo que agora estamos a assistir, esta posição do PS e do PSD, de considerar que este Conselho deve ter uma presença política mais forte, deveria, na verdade, ser colocada à consideração dos eleitores para eles fazerem uma opção, porque é realmente uma opção difícil e, ao mesmo tempo, uma opção estruturante naquilo que é o funcionamento da própria Justiça. Eu achei particularmente interessante o facto de ontem o Sindicato dos Magistrados ter vindo dizer que, no fundo, aquilo que se está a tentar propor é que haja mais políticos a terem controle sobre a máquina dos magistrados do Ministério Público para, de alguma maneira, poderem criar constrangimentos às investigações, nomeadamente às investigações sobre corrupção, do colarinho branco. No fundo, o que eles estão a dizer é que isto é colocar a raposa dentro do galinheiro. E essa é uma ideia perigosa, porque é uma ideia que ajuda a descredibilizar a própria instituição política, é considerar que os deputados legitimamente eleitos pelos portugueses, pelos eleitores, no fundo, perderão toda essa legitimidade e obedecerão apenas a regras partidárias e políticas mais obscuras para proteger a sua própria classe. Essa é uma mensagem que me pareceu um pouco negra. Valha-nos aqui a presença do Presidente da República, que, para além de ser um constitucionalista, é alguém que tem a sensibilidade para entender que esta é uma daquelas questões que pode pegar fogo muito rapidamente. E o que eu venho dizer é que calma, porque isso só pode acontecer com uma mudança da Constituição. E a mudança de Constituição, pelo menos nos próximos tempos, não é previsível. E, portanto, não havendo mudança de Constituição prevista, pelo menos no próximo ano, e sendo difícil esse entendimento entre os partidos, esta alteração da estrutura do Conselho Superior do Ministério Público é para cair por terra. Cai por terra. E agora falta em saber qual a posição dos magistrados e se esta greve, na verdade, terá uma outra amplitude e terá outros fins que não apenas o protestar contra aquilo que ontem designaram. Vamos olhar agora a primeira página do Económico, exatamente, aqui está ela. Na semana passada, a propósito da greve dos estivadores do Porto de Setúbal, na semana passada a Ministra do Mar dava a entender que um acordo entre as empresas que contratam os estivadores temporários estaria na forja, que até ao final da semana seria selado esse acordo, mas a greve mantém-se, não temos notícia de acordo algum. E temos agora aqui o Económico a admitir que o Governo possa ter de recorrer à requisição civil para ultrapassar este problema. Geriu mal a tutela e tardiamente, sobretudo tardiamente, esta questão? Eu acho que foi mais essa questão do timing, porque houve ali várias janelas de oportunidade para que este problema, se não se resolvesse, pelo menos ficasse um pouco mais acautelado naquilo que eram os prejuízos que viesse a provocar, porque os prejuízos são já muito evidentes. Há uma série de empresas que estão a deixar de exportar e nós sabemos quanto importante é a exportação para o desenvolvimento da economia portuguesa. E são muitas vezes grandes empresas que estão a procurar agora soluções alternativas, bastante mais dispendiosas, para contornar os prejuízos desta mesma greve. Agora, a verdade é que, entretanto, exatamente por causa dessa falta de timing, os estivadores ganharam aqui outra força. E nós sabemos quanto complicado é também lutar contra greves de estivadores, que têm uma máquina muito bem montada, muito oleada e que são, sobretudo, como se costuma dizer, barulhentos e fazem força perante um poder político que geralmente tem algum receio deste género de manifestações. Agora, o Partido Socialista tem aqui um problema, como o resto tem problema em relação a qualquer outra greve. É que não se pode opor a ela e tem sido bem na posição de considerar que estas greves são todas legítimas, mas ao mesmo tempo percebe que não as pode deixar livremente, não podendo fazer cedências, e percebemos que as cedências, em alguns casos, têm até implicações orçamentais, e nós estamos aqui no fio da navalha relativamente ao que se pode alargar. Portanto, não há aqui grande espaço para cedências, mas também não há aqui espaço para recusar as propostas que são feitas sem entrar, então, num ciclo completamente vicioso que fará com que o próximo ano seja um ano politicamente insuportável para António Costa. E ele tem umas eleições legislativas para ganhar, não se pode dar esse luxo. Há aqui uma outra questão que tem a ver com isto, Ricardo. Por estes dias foi notícia o facto da Auto Europa ter admitido parar por tempo indefinido a produção em Portugal, a construção de viaturas na fábrica de Palmela. Se isso acontecer,
ou mesmo que não aconteça numa proporção muito constrangedora. Que efeitos é que isto pode ter para a operação futura da Auto Europa em Portugal, sabendo nós a importância que esta empresa tem para a nossa economia? Pois é isso, é que depois começas a perceber que os próprios investidores começam a olhar de forma muito mais desconfiada para aquilo que são as infraestruturas de funcionamento. Quando nós falamos em atrair investimentos estrangeiros, estamos a falar basicamente em duas coisas. Uma é a estabilidade fiscal, que em Portugal não tem sido muito respeitada, e por outro lado é as condições de bom funcionamento da máquina do Estado, para que, por exemplo, situações destas não aconteçam, para que não haja portos paralisados que depois evitem o escoamento dos produtos. E isso é aquilo que o Estado, a todo custo, tem que garantir. Não serve de nada estar a criar fundos financeiros para conseguir atrair empresas para Portugal, se depois, ao mesmo tempo, não se garante que essas empresas, tendo feito o investimento, consigam produzir aquilo para que estavam destinadas. E por último, por último não, porque ainda temos a Theresa May, antes do último, olharmos aqui para o público. Que razões é que podem explicar que um ano depois dos incêndios ainda não haja conclusões das auditorias que foram feitas? Pois, há muito pouco para explicar sobre isto. É um tempo demasiado e, sobretudo, há, depois de vários relatórios que, na verdade, tinham sido muito explícitos em relação a falhas muito concretas, há aqui alguma falta de compreensão em relação àquilo que deveria ser a aplicação de novas medidas e, sobretudo, uma reestruturação do próprio sistema de proteção nestas situações. Eu diria que, como o caso acabou por ficar um pouco no esquecimento, a esperança aqui era que não se voltasse a falar do assunto. Felizmente ainda continua a haver jornalistas e jornais que têm primeiras páginas para denunciar este género de situações e para criar pressão. Eu recordo que esta era uma matéria que até em termos políticos era absolutamente essencial. Nós recordamos que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pôs como condições, ele pôs como condição a recandidatura o não voltar a acontecer nada disto e haver situações que fossem de uma vez por todas resolvidas. O próprio Primeiro-Ministro António Costa disse que se viesse a acontecer uma tragédia igual à que sucedeu o ano passado, que ele próprio apresentaria a admissão. E, portanto, esta é uma matéria muito sensível e é difícil compreender porque é que, na verdade, não há consequências em relação aos estudos que foram feitos. E, por último, antes de olharmos para as nossas sugestões nos sites estrangeiros, Theresa May, aqui no público, os líderes europeus não aceitam renegociar o acordo do Brexit ou, pelo menos, fazer alterações substanciais de fundo. Os 27 dão apenas garantias ao Reino Unido que vai ser procurado um entendimento para a cláusula de salvaguarda para a questão das duas Irlandas, para que isto tenha um tempo limitado. Isto será suficiente, este bolsa de oxigênio que Theresa May conseguiu em Bruxelas será suficiente para ela resolver os problemas internos com o Partido Conservador? Não. Parece muito difícil, por duas razões. Em primeiro lugar, porque, na verdade, os europeus, já percebemos, vão dar muito pouca margem de manobra. Estes sorrisos e abraços com que ela foi recebida são mais para a fotografia do que verdadeiramente em termos substanciais. E aquilo que os europeus apenas estão a fazer, na esperança de que valha alguma coisa, mas é a tal bolsa de oxigênio que se vai esgotar muito rapidamente, é que Theresa May possa voltar a Londres com as garantias de que o que está naquele acordo vai ser mesmo cumprido, nomeadamente essa questão do backstop da Irlanda, que é a questão fundamental para os britânicos. Agora, já entendemos, isso é muito pouco não só para os trabalhistas, que claramente querem uma votação muito rapidamente, não querem esperar por janeiro, como a Theresa May está a propor, mas os próprios conservadores, que começam a ter muita desconfiança relativamente à posição de Theresa May. E mesmo esta vitória que ela obteve é uma meia vitória, porque, na verdade, se nós olharmos para quem votou ao lado dela, percebemos que são muitas vezes figuras que dependem até financeiramente dela. Há ali muitos deputados conservadores que, não dependendo de Theresa May, se, por exemplo, agora for colocada uma moção de censura ao governo, podem perfeitamente colocar-se ao lado dos trabalhistas. Isso é imediatamente o fim do governo de Theresa May. Ela não conseguiu a tal garantia legal extra que ela procurava, que ela pretendia. Sendo essa questão da fronteira uma questão fraturante internamente, Sim. O que é que imaginas tu que aconteça agora, quando ela regressar a Londres? Pois é um impasse total. Quando olhamos para os vários cenários, e os cenários são muitos, vi uma lista em que havia cerca de 8 a 10 possibilidades em todo este puzzle, mas qualquer uma dessas soluções é uma solução pior do que este acordo. Agora, este acordo não vai passar no Parlamento, isso nós já entendemos. Theresa May não quer abrir mão do poder que tem, até porque percebe, à luz das leis britânicas, que haverá
haverá eleições quando o Governo decidir que há eleições. Não há um calendário fixo como nós aqui temos. Vimos agora com esta moção de desconfiança que ela, apesar de tudo, tem ainda algum apoio, embora residual, que lhe permite estar à tona da água. Agora, isto vai esbarrar contra uma parede muito rapidamente, e muito rapidamente é o início do próximo ano. O que é que será mais viável que venha a acontecer? Nesse cenário de o acordo não passar no Parlamento britânico, será mais plausível o cenário de eleições ou será mais plausível o cenário de um segundo referendo? Pois, o segundo referendo parece-me neste momento difícil. É mais previsível o cenário das eleições, é mais previsível um cenário de uma saída sem acordo. Por muito trágico que seja esse modelo, é aquilo que neste momento está num horizonte mais próximo e os europeus aí já o deixaram muito claro. Não havendo acordo, não há acordo. Este é o único acordo possível, dando a entender que terá que haver sempre uma solução. Eu colocaria até uma terceira hipótese, que não me parece completamente fora do baralho, que é a possibilidade, na verdade, do Reino Unido não sair da União Europeia. Permanecer, tendo em conta todo este impasse, tendo em conta toda esta baralhação que está a suceder. Mas isso também não teria que ser votado pelo Parlamento? Pois, mais tarde ou mais cedo, sim, mas para já poderá acontecer esse cenário de não haver um rompimento. Aliás, o Tribunal Europeu veio dizer esta semana que pode haver, unilateralmente, uma decisão de rasgar o tal artigo 50 que permitia o processo do Brexit. Isto é, o Reino Unido, perante todo este impasse, dizer, afinal, nós não queremos continuar com este processo de saída. E aí os europeus, tendo em conta esta decisão do Tribunal de Justiça, provavelmente não se iriam opor. Deixa-me também questionar-te sobre algumas ambiguidades no discurso da própria Theresa May, porque ela fez duas declarações aparentemente contraditórias. Ela disse, por um lado, que está firmemente determinada em concluir o trabalho e em concluir o processo do Brexit, mas antes da votação de quarta-feira, ela dizia a alguns deputados que pretendia deixar o cargo antes das eleições de 2022. Sim. Como é que nós devemos interpretar esta ambiguidade de posições? Pois, eu acho que é um erro político tremendo. A partir de agora ela vai ficar numa posição muito fragilizada em termos de negociação interna e negociação externa. É alguém que, por ter anunciado exatamente um fim para esse seu plano, a partir de agora perde créditos junto dos próprios eleitores. Eu faria aqui uma comparação até com Angela Merkel na Alemanha, que também prometeu que acabaria esta legislatura enquanto chanceler, mas já deixou o lugar de líder do partido que geriu até agora. E a partir de agora, acredita, Angela Merkel terá muito mais dificuldade em se afirmar como uma das líderes europeias. Com Theresa May vai acontecer o mesmo. Ela fica agora numa posição absolutamente insustentável em termos de força política, quer internamente, junto até do seu próprio partido, e já nem falo sequer com a Europa, que nos países que restam neste projeto europeu tem sido de uma enorme condescendência, já quase que de um paternalismo que, numa leitura política, mais tarde ou mais cedo, esbarrará contra aquilo que é a imagem do próprio Reino Unido, para já não falar daquilo que se nota já nos mercados, que é a desvalorização da Libra e a perda do produto interno bruto no Reino Unido. Para fechar, sobre Jeremy Corbyn, ele dizia que a votação na moção de confiança não fazia qualquer diferença e manifestava-se pronto para governar. De que forma é que ele pode chegar ao poder? Pois, só com eleições ou... Terá que ser com eleições e com essa crise que deitará a Theresa May abaixo. Para mim, a grande dúvida, a grande incógnita é realmente essa questão da moção de censura. Havendo essa moção de censura, eu diria que são muito fortes as probabilidades de os conservadores se colocarem ao lado dos trabalhistas, tendo em conta este cenário, e largarem a mão a Theresa May. E aí sim, Corbyn terá uma oportunidade, diria até que, se não única, privilegiada, de conseguir chegar a um poder que até agora lhe tem sido bastante renitente por parte dos eleitores que olham para ele, apesar de tudo, com muita desconfiança. Ricardo, avançamos para as duas sugestões de leitura na imprensa estrangeira que nos enviaste. Aqui, por exemplo, o jornal alemão, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, a escrever que a Alemanha teve o maior aumento de preços de energia em 7 anos
e que os preços da energia também contribuíram significativamente para a alta taxa de inflação da Alemanha. O que é que está por trás destas subidas? O que é que explica isto? Pois, explica aquilo que Donald Trump tem vindo a criticar e tem sido uma das suas bandeiras, que é esta proteção do ambiente e o apostar mais nas energias renováveis do que nas energias tradicionais tem um custo. E das duas uma, as pessoas estão dispostas a pagar por carros elétricos que são mais caros do que carros a gasolina, estão dispostos a pagar mais cara a gasolina porque há outras alternativas renováveis mais salutares, ou então todo este projeto que parece ser muito popular, quase consensual, de tentar proteger o ambiente do mundo em que vivemos, cairá muito rapidamente por terra. Estamos a ver já o que está a acontecer em França com os coletes amarelos. É um protesto contra, inicialmente apenas exatamente contra esse preço excessivo da gasolina, por causa das taxas que Macron estava a colocar, e começamos a ver esse movimento a espalhar-se um pouco pela Europa. E agora chegou ao coração económico da Europa, chegou à Alemanha. Aliás, este artigo diz que os alemães estão a ficar nervosos. Vão ficar nervosos, embora até seja curioso o preço da gasolina, eles estão a ficar furiosos porque o preço da gasolina atingiu 1,5 €. 1,5 € é o que nós pagamos pela gasolina em Portugal e nós não temos nem de perto nem de longe o poder de compra dos alemães. E, portanto, eles estão como se costuma dizer, a queixar-se de barriga cheia. Mas a verdade é que eles não estavam habituados a esta subida. Uma subida de 9% na energia é a maior subida nos últimos 7 anos e era preciso recuarmos até à crise financeira para termos tido uma crise desta dimensão. E isso começa a perceber-se que pode até politicamente ter consequências muito gravosas, porque, como dizia Donald Trump, se calhar, quando começarem a ser confrontadas com a fatura, podem já não ter capacidade para impor às pessoas essas mesmas taxas, que no fundo são as taxas que vêm ao encontro daquilo que o Tratado de Paris defendia. Há alguma coisa que os líderes europeus possam, por antecipação, fazer para, enfim, evitar este mimetismo do descontentamento dos coletes amarelos que depois degenera no descontentamento de outros setores nos países que estes líderes europeus governam? Porque estamos a falar não só de França, de apelos à movimentação e à manifestação em Portugal, em Espanha, na Holanda, até na Polónia. O que é que os líderes europeus por antecipação podem fazer para evitar este efeito mimético? Olha, o melhor conselho que eu até ouvi agora vem do sítio mais improvável e provavelmente também do sítio mais interessado, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita veio dizer aos países que consomem o petróleo que eles próprios produzem: cuidado com as taxas que vocês estão a pôr em cima dos nossos barris de petróleo. Porque aquilo que eles estão a chamar a atenção é que, neste momento, o barril de petróleo está em mínimos históricos, está à volta dos $50. São poucos os momentos em que o barril de petróleo está tão barato. Mas a verdade é que a gasolina que as pessoas metem nos carros está caríssima, não por causa do preço do barril de petróleo, mas exatamente pelas taxas que têm sucessivamente vindo a ser aplicadas a esse mesmo preço. E o que a Arábia Saudita dizia, com alguma razão, digo eu, é que os governos têm que ter alguma calma na imposição dessas taxas. Se as colocam de forma muito acelerada, a reação das pessoas é exatamente esta. Não vão entender porque é que estão a pagar tão caro por uma energia, quando, na verdade, depois ainda não têm muitas alternativas para substituir essa mesma energia tradicional. Veja-se a questão dos carros, que é aquilo que mais premente. A verdade é que os carros elétricos têm preços que não são acessíveis para as pessoas com menos posses. E depois, a forma de distribuição é ainda muito embrionária. Não é suficiente para garantir a mobilidade a que ficámos habituados durante muitas décadas. Associada a esta questão que estamos aqui a discutir, uma outra notícia no site do jornal italiano La Stampa, a notícia de que a taxa criada para promover o ambiente está a penalizar todos os automóveis, incluindo os mais económicos, que se tornam mais caros. A notícia fala até do pequeno panda que fica sujeito a essa taxa. É aquilo que tu dizias há bocadinho, a causa ambiental tem custos e alguém tem de os pagar, não é? Pois, e por exemplo, o grupo Fiat, que é um dos maiores grupos económicos de Itália, dono da Fiat, dono de Ronaldo agora também, está a dizer que muito provavelmente, se o governo italiano continuar a insistir nesta taxa, que é uma taxa que agora vem aumentar substancialmente o preço dos carros, inicialmente eram os carros com maior potência e agora começa a ser aplicado a carros até de gama mais baixa, que retira o plano de investimento de 5 mil milhões de euros que tinha previsto para os próximos anos. 5 mil milhões de euros é muito dinheiro, mesmo para uma economia como a italiana,
italiana, sabendo-se das dificuldades económicas com que a Itália neste momento se confronta, esta aí é uma notícia terrível para este governo de coligação que terá que enfrentar não agora apenas o desconforto dos cidadãos, mas também a inconveniência dos grandes empresários que, em grande parte, eram uma mola impulsionadora dessa mesma economia. Mais uma vez, como tu disseste, é a questão do preço a pagar por um planeta mais saudável. Ou estamos dispostos a pagá-lo, ou então tudo isto vai ser muito mais difícil. Do ponto de vista, enfim, da contabilidade financeira ou da contabilidade política, ajuda-nos a perceber uma coisa. De que é que serve, por um lado, criar-se incentivos? Por exemplo, o governo italiano planeia gastar até 2021 euros, li eu, 900 milhões em subsídios para carros elétricos. Sim. De que é que serve, por um lado, nós criarmos estes incentivos politicamente, não é? E, por outro, estarmos a aumentar as taxas ou os impostos associados a estes produtos, a estes bens? Pois, a ideia era exatamente levar as pessoas a terem outras opções, mais convenientes em termos daquilo que é o ambiente em que o planeta está. E sabendo-se do problema real do aquecimento global, ao contrário do que Trump diz, os cientistas têm provado à sociedade que, na verdade, estamos a caminhar para uma situação que, a certa altura, vai ser irreversível. Mas a verdade é que é preciso dar alternativas que sejam viáveis. Não vale a pena continuar apenas a insistir em taxar aquilo que nós já percebemos terá um fim anunciado, sem ao mesmo tempo criar as condições para que haja uma alteração para um outro modelo. Isto, no fundo, é como qualquer paradigma. Nós só abandonamos um determinado modelo de funcionamento quando já tivermos um outro perfeitamente estabilizado para onde passemos. Mas mesmo com esse modelo já estabilizado, as taxas, os impostos não nos encorajam a aderirmos a esse modelo? Pois, a questão é que as taxas têm que ser para nós abandonarmos o modelo antigo. Isto é, faz todo o sentido que comecem a ser taxados os carros que poluem muito, desde que nos deem uma alternativa de carros que custem exatamente o mesmo, mas que na verdade sejam menos poluentes. Não havendo esses carros menos poluentes ao preço dos que são mais poluentes, as pessoas acabarão por ir sempre para os mais poluentes e vão queixar-se sempre mais de que na verdade eles custavam mais do que custavam há algumas décadas. Este é um problema político, este é um problema que tem que ser resolvido com algum sentido de tato e até agora parece-me os políticos, em particular na Europa, não têm tido. E quem o tem tido pelas piores razões, que é o caso de Donald Trump. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Estamos conversados por agora. Tenha uma excelente sexta-feira.